bom dia. Eu sou o catequista Diego. Eu sou Stephanie, nós somos catequistas da Perseverança da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias da Vicente Pires. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença de vocês, de estarmos reunidos nesse encontro. Só lembrando que hoje é o terceiro encontro, vamos dar continuidade ao assunto querigma, que nós falamos no sábado passado, Nós temos seis etapas, 6 cores, para a gente poder conversar e passar um pouquinho para vocês. A gente vai dar início ao nosso encontro fazendo a oração inicial. Então, eu queria convidar vocês a ficar de pé para que a gente possa invocar o Espírito Santo para que ele esteja presente conosco durante todo esse encontro, abrindo o coração de vocês para receber todo esse conhecimento novo e também para que a gente possa falar o que Deus quer falar com vocês. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, nós vamos falar hoje no querigma sobre o pecado. E uma cor predominante é a cor preta. Vocês podem observar aqui, está caindo uma tinta preta, E ela é que vai representar o pecado nesse trabalho que nós vamos falar. O querigma da cor preta, ele é uma continuidade do que a gente falou no sábado passado, que foi o amarelo do amor de Deus. O preto, ele vem representar a falta de luz, o contrário do que a gente apresentou no sábado passado. E o que seria essa falta de luz? É quando a gente tem atitudes que são contra o que Deus nos ensina, o que Ele quer de nós, e isso faz com que a gente viva numa escuridão. Bom, como a Stephanie falou, no sábado passado nós trabalhamos o amor de Deus na cor amarela, usamos como exemplo inicialmente o sol, que nos aquece, que traz luz, traz brilho, isso é necessário para a nossa vida. Até pedimos para vocês, como tarefa, que vocês tivessem fotos, alguma coisa que demonstrasse o amor de Deus com vocês, com familiares em si. Já até agradecendo quem já mandou, quem não mandou pode mandar para a gente no WhatsApp, qualquer dúvida é só falar conosco, tá? E para a gente falar de pecado, primeiro a gente tem que entender o que é pecado, A Stephanie já comentou um pouco. Pecado, na realidade, é o que nos afasta, ou seja, uma desobediência ao amor de Deus, Existe uma história muito conhecida, uma das histórias mais conhecidas, que trata sobre o pecado original, que é a história de Adão e Eva, lá no paraíso, no jardim, e eles comeram do fruto proibido. E é importante também a gente falar porque nós temos alguns detalhes de pecado. Nós temos pecados graves, pecados veniais, mas parece que o pecado, ele não se alegra, somente em ser uma coisa errada, mas ele também te chama muita atenção. Então, só um exemplo. A história de Adão e Eva, eles estavam no paraíso, tudo tranquilo, cercado de frutos, um monte de coisa para comer, e tinham, inicialmente, o conhecimento que Deus falou para eles. Vocês podem comer o que quiser, aqui no jardim, exceto o fruto dessa árvore. Só que a árvore, ela estava no meio, no centro do jardim. Então, eles tinham um conhecimento que era proibido. Não podia nem usar aquela, foi por engano. Não. Você tinha aquele conhecimento. Então, muitas vezes, nós temos também a força do hábito de pecar, porque nós somos estimulados a isso. Como a gente peca? Muitas vezes sem perceber, que aí a gente trata um pouco sobre o pecado venial. Algumas brigas, mentiras, são coisas que não são tão graves, certo? Não nos tira da graça de Deus diretamente, mas se você não parar de pecar, se você não suspender aquilo,
torna um vício. E esse vício, ele pode sim virar um pecado grave. E aí já é uma coisa mais complexa, né? O pecado grave é que de fato tira a sua comunhão com Deus. A sua, a minha, a de qualquer um. Ou seja, a partir daquele momento que você cometeu o pecado grave, aquele vínculo que você tinha com Deus, a comunhão em si, ela se perde, tá? Então, só para complementar, que o Diego tinha falado um pouquinho dos pecados veniais e dos pecados graves, os pecados veniais vocês podem fazer a confissão deles de forma individual nas santas missas, tá? Os pecados graves não, vocês precisam procurar o pároco, fazer a confissão, pedir o sacramento da confissão, tá bom? Só lembrando que vocês já têm idade, já têm conhecimento do pecado, então vocês podem vir, tá? Infelizmente vocês não estão podendo ainda participar das missas, dependendo da idade, né? Mas as confissões sempre estão rolando aqui normal. Se eu não me engano, segunda, quarta, sexta e sábado pela manhã, tá bom? Aí pode vir, confessa com o padre, tá bom? Pode ficar tranquilo para vocês terem uma comunhão maior com Deus. A gente vai fazer a leitura do dia para continuar debatendo um pouquinho sobre o pecado com vocês. A leitura está em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Aí, como o Diego explicou no último encontro, o capítulo é o número grande, o versículo o númerozinho pequeno. Tá bom? O Romanos é representado pelo RM na Bíblia. Aqui diz: todos pecarão e estão privados da glória de Deus. Tem uma outra passagem também em Romanos 5, versículos 9 a 12, para complementar. Nessa leitura fala o seguinte: muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, para complementar com as leituras, a primeira passagem do Romanos 3, a gente vê que o pecado ele é algo que nos afasta de Deus. E o preto, além da cor preta, o pecado também é representado pelo guarda-chuva. Porque se vocês observarem, quando você está embaixo do guarda-chuva, você está na sombra. Então a luz de Deus tem dificuldade de atingir você. Que é a mesma coisa que acontece quando você está de olhos fechados, porque aí você não vai enxergar o que Deus quer de você, e aí você pode cair, se machucar, e do mesmo jeito que você se machuca, você pode machucar o próximo, né? Mas já na segunda leitura, a gente tem a parte de que o pecado ele existe, cada pecadinho você vai se afastando um pouco de Deus, porém, a gente tem a possibilidade de se reconciliar com Deus, que foi o que Jesus Cristo nos permitiu quando ele se sacrificou por nós na cruz. Então, é também a importância da gente fazer a reconciliação com Deus, meditar sobre os nossos pecados, pedir perdão, que é onde entra também a confissão. Justamente. É um fato importante a confissão, porque muitas vezes a gente peca, né? Nós pecamos por detalhes, né? É uma desobediência em casa, às vezes ao arrumar um quarto, um brinquedo, lavar uma louça, é uma briga com o irmão, né? Muitas vezes é uma inveja, talvez de um amigo que tem alguma coisa que nós não temos. E isso, de fato, nos tira da presença de Deus. Vocês já pararam para pensar quantas vezes
Vocês já perderam a graça de Deus por estar no pecado, né? Ou por viver aquele momento de pecado? Se vocês nunca pensaram isso, seria bom, porque Deus, né, Ele nos concede muitas graças, Deus nos ama, como falamos no último encontro, mas também Deus quer essa reconciliação. Que nem a Stephanie falou, Deus mandou seu Filho ao mundo para que ele fosse, né, sacrificado por conta dos pecados. Pecados Adão e Eva, né, outros pecados que sempre existiram, mas Deus preferiu entregar seu Filho, né, para a remissão dos pecados de todo mundo. Então, assim, nós temos que fazer também um certo sacrifício para que a gente continue nessa caminhada. Infelizmente, nós sabemos que quanto mais próximo de Deus nós estamos, nós somos testados, né? Nós somos chamados ao erro. Mas a gente tem que seguir, a gente tem que batalhar. E através de oração, através da confissão. Se você tem um pensamento ruim, vem, conversa com o padre. Se você não quer conversar com o padre inicialmente, que você faça a sua confissão diretamente a Deus. Vai para o seu quarto, num cantinho seu ali, faz sua prece, coloca para Deus. Tá? A gente sabe que Deus tem conhecimento de tudo. Quando você peca, quando nós pecamos, Deus já sabe. Mas Ele gosta, né? Ele quer que nós possamos ir até Ele para conversar, para realmente ter o arrependimento. No caso, o exame de consciência e você se arrepender de verdade perante a Deus, para que você volte a andar no caminho dele e alcance a sua salvação e esteja sempre na luz. A gente separou uma música para vocês meditarem um pouquinho com a gente, que fala da importância da gente estar dentro da vontade de Deus, no amor dele. Então vamos escutar um pouquinho. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Bom, a música, a gente pode observar, é uma espécie de reconciliação, uma entrega, né, que é necessário que tenhamos com Deus, confiar de fato nele, de olhos fechados, de fato mesmo, não se preocupar com as coisas mundanas, né, é sempre estar centrado mesmo para Deus,
através das nossas orações, através da caridade, através do amor ao próximo, né? É muito importante. A música também é uma oportunidade de que vocês têm para refletir nos atos, se vocês não têm certeza se estavam pecando ou não. Reflete na música se aquilo que você fez era uma vontade de Deus, se procura lá no seu inconsciente se aquilo agradaria a Deus de verdade, para vocês refletirem. E junto com isso que eu estou falando, a gente já vai deixar para vocês a atividade dessa semana. Que a gente gostaria muito que durante toda a semana vocês anotassem num papelzinho e colocassem numa caixinha, numa cestinha, algum lugar que vocês estiverem, tudo aquilo que vocês fizeram durante a semana, que vocês, depois de praticar o ato, perceberam que aquilo talvez não agradasse a Deus. E aí vocês vão guardando esses papelzinhos para, na sexta-feira, vocês tentarem se reunir em família e fazer uma oração, entregando tudo aquilo de ruim que vocês fizeram, para que Deus perdoe vocês e para que Deus aconselhe vocês a melhor maneira de como prosseguir sem cometer aqueles mesmos atos. Seja uma briga com o irmão, seja a desobediência de não arrumar a cama, pode ser coisas pequenas, mas cada coisinha pequena nos tira um pouquinho da graça. Então que vocês tenham essa consciência de pedir perdão a Deus, mesmo por uma coisa pequena. Não tem necessidade de mostrar que você escreveu, né? Seu pai, mãe, irmão. É como se fosse os seus pensamentos. Você vai escrever, dobra pequenininho, guarda. Tá bom? Se você quiser, convida seus parentes, né? As pessoas que você tem em casa diariamente para fazer também. Porque é muito importante. E deixa bem claro, não, isso aqui não é para a gente ter conhecimento do que fez, é só para fazer um exame de fato de consciência, tá? E aí a gente vai fazer a oração na sexta-feira ou no sábado, né? O momento que vocês entenderem que seja melhor, vocês façam essa oração pedindo perdão a Deus entregando, né? Todos esses pecados cometidos para que Ele traga, né, a salvação para todos nós. Tá? Uma dica muito importante também é começar dentro de casa a já pedir um perdão. Né? Se você fez ali uma birra com sua mãe, com seu irmão, com seu pai, chega ali, ó, já pede um perdão, entendeu? Às vezes ninguém vai entender de fato, na hora ali, ó, tá meio estranho isso aqui, quer alguma coisa, mas não. Nós temos que ter a consciência de que o perdão, né, pedir o perdão faz bem para nós também. E isso vai nos aproximar de Deus. Por mais que você ainda não tenha confessado, por mais que você não tenha tido ainda, né, esse perdão de Deus, do Padre, através da confissão, mas eu tenho certeza que isso fará muito bem a vocês. Tá bom? A gente vai já se encaminhar para a oração final. A gente agradece vocês por terem participado de mais esse encontro conosco. Já deixa aqui o alerta para a Santa Missa de amanhã, às 10 horas, das crianças. Se por um acaso vocês não conseguirem participar das 10, não tem problema. O importante é que vocês tirem um momento de vocês e participem de uma outra celebração. O importante é estar reservando o momento de Deus no domingo. Tem a celebração no sábado, né, às 18 horas. Tem do domingo também às 8 da manhã. E tem às 19h30. A única missa que não está sendo inicialmente transmitida é a de domingo às 17 horas. Tá? Mas tirem um tempinho, assistam a missa, né? Aproveitem, tenham a curiosidade de pegar a palavra, a Bíblia. Né? Muitas vezes a gente não sabe como ler, por onde começar. Vai lendo. Ali você vai criando gosto. E daqui uns dias vocês vão ter um conhecimento muito profundo e isso fará muito bem a vocês. Tá? Nós vamos fazer a oração pedindo a Deus para que Ele nos conceda a graça nessa semana que está encerrando e que vai iniciar, e que essa graça seja para todos nós, para todos os familiares, né? Para o estudo de vocês, os trabalhos, né? Trabalho dos seus pais, né? A amizade, toda a família, para que Deus possa derramar muitas bênçãos, né? E que sejamos repletos do amor de Deus. E só o alerta para que a gente
fique mais próximo para tentar não pecar mais, tá bom? Então a gente vai rezar aqui um Pai Nosso, uma Ave Maria, em agradecimento a Deus pela vida de vocês também e por, né, Ele estar nos conduzindo nesses encontros. Gostaríamos muito de estar dentro de sala com todo mundo, né, uma forma de conhecer melhor a todos, uma forma também de partilhar, né, de forma mais concreta um pouco mais do conhecimento e também pegar, né, adquirir o conhecimento de vocês para o nosso viver, como diz, para o nosso dia a dia também, tá? Então vamos rezar agora e daqui a pouco a gente encerra. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O último aviso, só para vocês curtirem e deixarem no comentário o nome de vocês, do catequista e da paróquia, para marcar a presença de vocês, tanto no encontro de hoje quanto na Santa Missa amanhã, tá bom? Tenham um bom final de semana. Até mais. Próximo sábado nós estamos de volta. Fiquem com Deus.